Você lê menos do que gostaria? Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje é dia de Contextualizando. Este é um espaço onde eu trago para vocês curiosidades, listas de livros, dicas e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a deixar o seu curtir. É o seu curtir que vai me dar um parâmetro se vocês estão gostando ou não deste conteúdo que eu estou trazendo no Contextualizando. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre 6 dicas que vão ajudá-los a ler mais. Mas antes, eu quero só esclarecer que, quando eu digo ler mais, não estou falando de quantidade, porque quantidade de livros lidos não significa qualidade na leitura realizada. Quando eu falo sobre ler mais, estou me referindo à frequência de leitura. Então, se você tem esse desejo de desenvolver o hábito e ler com mais frequência, essas dicas podem ajudar você. Uma outra coisa que é importante é o seguinte: a leitura é um hábito. Ninguém nasce leitor. Tem pessoas que têm uma dificuldade maior para desenvolver esse hábito e acabam acreditando que a leitura não é para elas. Ou pegam um livro que elas acabam não gostando muito e também pensam que a leitura não é para elas. Não, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O mais importante é você saber que a leitura é um hábito e como um hábito precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido todos os dias, mesmo que seja só um pouquinho por dia, certo? Então vamos lá, dica número 1. Você precisa escolher o período ideal para ler. Tem pessoas que gostam de ler de manhãzinha, então antes de ir trabalhar, levantam 15, 20 minutinhos mais cedo, algumas pessoas levantam até com tempo maior e fazem a leitura de manhã. Tem pessoas que preferem tirar 15, 20 minutos na hora do almoço, porém há aquelas que preferem fazer a leitura à noite. Isso depende de cada pessoa. Então, a primeira dica, você precisa descobrir qual é o melhor período para você ler. Dica número 2, escolha um livro que te agrade. Como eu disse anteriormente, às vezes, quando estamos no início desse desenvolvimento do hábito de leitura, pegamos um livro que não nos agrada muito. Isso é possível que aconteça com você. E não tem problema nenhum você abandonar este livro. Dê uma chance para ele. Leia aí 20, 30 páginas pelo menos, mas se não te agrada, não tenha vergonha nenhuma de abandonar este livro. Porque se não te agrada, vai ser muito difícil você conseguir chegar até o final. E aí vai ficar aquela sensação ruim, aquela leitura arrastada. Você vai olhar para o livro e falar, poxa vida, eu queria ser um leitor, mas esse livro, tá tão difícil, tá tão cansativo. E não tem problema nenhum você não gostar de uma leitura, mesmo que seja um livro muito famoso, muito conhecido. É importante você pegar algo que tenha a ver com você. Quando você vai comprar um livro, você pode ver o resumo dele. Então, se é o tipo de história que te agrada, de repente você vai gostar mais de uma fantasia, de uma distopia, pode ser que você goste mais dos clássicos. É provável que você acabe se encantando com mais de um estilo, e isso faz parte. Mas o importante é você se descobrir como leitor. Então, busque livros que vão te agradar. Os filmes podem te dar um parâmetro. Gostei do filme, vou gostar do livro? Pode ser, nem sempre acontece, mas pode ser também uma forma para você descobrir aí algumas novidades, alguns tipos de leitura. Dica número 3, leia mais de um livro ao mesmo tempo. Nossa, como assim, Priscila? Eu não tenho hábito de leitura e vou ler mais de um livro ao mesmo tempo? Sim, isso vai te ajudar. Vou te explicar por quê.
Vamos imaginar que você está lendo um romance histórico. Então tem aquela linha de raciocínio, aquele pensamento, então você parou ali, às vezes você vai voltar, precisa ler um parágrafo antes, né? Retomar num parágrafo antes para depois dar sequência, se inteirar da história e tudo mais. Pode ser que tenha um dia que você não tá com vontade de ler um romance histórico, você tem vontade de ler uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica. E aí, por exemplo, um livro de contos pode cair muito bem para você. As histórias são mais ágeis, são mais curtas, então num livro você vai ter várias histórias com temáticas variadas. E aí, quando você não estiver a fim de ler uma coisa, você tem uma outra opção. Se não, você vai chegar em casa e vai falar, bom, vou pegar meu livro agora. Nossa, mas eu não tô a fim de ler aquela história. Acho que hoje eu não vou ler. Então pronto, aí você já quebrou o desenvolvimento do hábito da leitura. Então, mais de um livro por vez pode te ajudar a manter, a construir e a manter este hábito. Dica número 4, coloque metas atingíveis. Se você não tem o hábito de ler, não se comprometa a ler 100 páginas num dia, mesmo que seja um final de semana, um dia que você está de folga. Pode ser que você consiga? Pode! E se você estiver lendo, a leitura estiver fluindo, estiver muito gostoso, vai em frente, não pare por isso. Mas coloque metas menores, metas que você vá conseguir atingir. Então, por exemplo, eu vou ler na hora do almoço e eu vou ler um capítulo. Se der para ler mais de um, se você estiver empolgado, dá sequência. Se não, leia um capítulo. Eu vou ler pelo menos 15 minutos no dia. Então, leia 15 minutos. Dá para esticar um pouquinho esse tempo? Você está empolgado? Legal. Não deu para esticar? Não tem problema. Você cumpriu a sua meta diária. Quando nós conseguimos cumprir as nossas metas, isso funciona como um reforço positivo natural. Nós ficamos com aquela sensação de meta atingida, de dever cumprido, prometi para mim e consegui cumprir. À medida em que você vai criando mais fôlego de leitura, mais resistência de leitura, então sim, você vai aumentando o seu tempo. Se a sua meta é medida em tempo, de 15 minutos, vamos para 20, vamos para 30. Se é por capítulo, li um capítulo, gostei muito, então agora minha meta é ler 2 capítulos por dia. E assim sucessivamente. Você vai conseguir chegar numa quantidade de leitura com qualidade, mas uma quantidade bem maior. Mas respeite o seu tempo e vá um pouquinho por vez. Eu sempre gosto de comparar isso com academia. Não adianta você chegar na academia e querer levantar muito peso se você não tem resistência, se você está parado, não tem o hábito de fazer isso. Você vai se lesionar. Com a leitura é a mesma coisa, você pode ficar enjoado daquilo e não querer saber mais por um bom tempo. E aí sim vai ser ruim. Então, pense sempre numa academia. Vamos desenvolver os músculos físicos e vamos também desenvolver os músculos da leitura, do hábito da leitura, um pouquinho por dia. Dica número 5, priorize os livros. Hoje nós temos um acesso muito fácil à internet, à rede social, tá na nossa mão ali o tempo todo. Mas se você quer desenvolver o hábito da leitura, deixa um pouquinho o seu celular de lado, se for preciso, deixe ele no silencioso. Atingiu a sua meta, aí você vai lá, dá uma espiadinha, porque senão você vai estar lendo qualquer barulhinho que o aparelho fizer, você vai deixar a leitura e vai correr para ver o que é que está acontecendo. Então, priorize a leitura e cumpra a meta que você colocou para você. E sexta e última dica, tenha sempre um livro com você. Existem dispositivos que você pode carregar também, são muito mais leves do que um livro, mas independente do que você escolha, você pode também ler no celular. É importante você sempre ter um livro junto. Por quê?
Se você está aguardando num médico, se você está numa fila, ou você vai trabalhar de ônibus, enfim, seja como for, cada momento que você tem livre, você pode ler uma página ou um capítulo, né? Dependendo do tempo que você tem. Então, carregue sempre um livro com você. Você nunca sabe se você vai ou não ter uma oportunidade de aproveitar aquele momento de uma maneira construtiva. Bem, se você gostou dessas dicas, te convido a curtir, caso você ainda não tenha curtido lá no início, e te convido também a deixar quais são as suas dicas para lermos com mais frequência, para melhorarmos a nossa qualidade de leitura. Se você também tem dicas, deixa aqui embaixo nos comentários. Elas são sempre muito bem-vindas. Se você está chegando aqui agora, este é o Passeio Literário. Te convido a se inscrever no canal e a acompanhar todo o conteúdo que tem aqui semanalmente. E eu volto em breve com mais resenhas e mais dicas de literatura para vocês. Até lá!